Você sabia que estudar sobre o espírito humano nos ajuda a entender quem somos, por que pecamos de forma tão profunda e como podemos ser transformados? É sobre isso que vamos tratar no programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Adultos, versão detalhada. Seja bem-vindo, eu sou o Pastor Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma ministração de aula. E nesse momento eu quero fazer com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Estamos aqui para realizar mais uma aula, mais uma ministração. Eu peço ao Senhor que perdoe-nos, Senhor, das nossas faltas, falhas, como eu já tenho pedido. Senhor, nos ajuda, Senhor. Que a Tua graça se manifeste em nossas vidas mais uma vez, como tem se manifestado. Nos ajuda a compreender o que vamos aprender aqui para colocar em prática. Usa cada professor em sala de aula, Senhor. Nos dê um programa edificante mais uma vez, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Então, quando você divulga o canal, outras vidas são edificadas. E eu queria aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês algo aqui importante, tá? Eu falei aí sobre a questão de se inscrever, o botãozinho aqui, ó, se você se inscreve, ó, tá escrito, e também você pode marcar aqui, ó, todas. Então você recebe nesse caso aí, tá? Você recebe nesse caso aí. Deixa eu voltar aqui, tá indo para onde? Em nome de Jesus, volte novamente para o seu lugar. Deixa eu ver se voltou, tá? Você recebe aí todas as notificações. Uma outra coisa também que eu queria falar rapidinho com vocês é o Seja Membro. Algumas pessoas aí do canal têm falado aí sobre a questão assim, pastor, não tá liberado o vídeo, por que tá bloqueado? É porque o vídeo, ele é liberado com antecedência, algumas vezes, 3 dias, 2 dias antes da data, que geralmente são aos domingos que é liberado. Sábado, direto ao ponto, domingo a aula é detalhada. E aí o que acontece? Às vezes é liberado 3 dias antes, mas só para os membros do canal. Então você pode vir aqui e ser membro. Ser membro não te dá direito a material, apenas a ter os vídeos antecipados. Aí você clica aqui, tá? Vai abrir um vídeo. Eu recomendo que você assista esse vídeo. E tem um valor aqui simbólico, irmão. É um valor simbólico você semeando no meu Ministério de Ensino. E aí você tem o quê? Como benefício? Isso aqui que tá aqui escrito, ó. Vídeos antecipados. Então você tem os vídeos antecipados se você quer ser membro do canal. Mas eu te recomendo assistir o vídeo completo. É um vídeo pequenininho, curtinho. Se você atingir a sua proposta, se é realmente isso que você quer, você vai poder semear aí e vai ter essa oportunidade. E tem mais uma coisa que eu quero mostrar para você, acessando a aba Comunidade, nesse caso, tá? Nós temos aqui a aba Comunidade. Eu quero mostrar para vocês também, tá carregando aqui, para poder falar sobre a aba Comunidade, porque tem algo aqui importante. Nós estamos tendo aí na aba Comunidade uma votação. Uma votação sobre qual é a versão que vai ficar nesse caso. Deixa eu colocar aqui só um minutinho, como eu estava dizendo. Então, temos aqui, ó, a partir de 2026 não haverá mais 2 versões da EBD. Aula detalhada e direto ao ponto, não haverá. Então tá tendo uma votação, tá? A votação tá no seguinte, combinação da versão detalhada e direto ao ponto. Não é que eu vou pegar a versão detalhada e a versão direto ao ponto, colocar as duas juntas e ministrar para vocês. Não é isso. É uma mescla das duas, tá? Uma mescla das duas. Ou só a detalhada ou só a direto ao ponto. Na verdade, a combinação tá ganhando. Vem aqui votar, porque em breve eu vou dar aí para vocês o resultado final, quem é que vai ficar para 2026. A versão detalhada está em segundo lugar e a versão direta ao ponto está em terceiro lugar. Essa aqui, do jeito que está, realmente é a versão que vai sair. Vamos ver qual das duas. Se a versão direta ao ponto continua mesclada na versão detalhada. De repente vai continuar.
E os jovens é a mesma coisa, sendo que disparadamente é a combinação das duas. A versão detalhada está em segundo lugar, tá? Com 50% a menos, tá? E a versão direta ao ponto com 8%. Só que eu não estou fazendo essa votação só aqui no canal do YouTube. Você pode vir também no meu canal do Telegram e você também pode vir aqui e votar. Eu acho interessante que você possa votar aqui no canal do Telegram, se você já faz parte do canal. No canal do Telegram, quem está ganhando nesse momento para os adultos é a versão detalhada pura. É a mais longa, mas não é a mais completa. Então as pessoas estão querendo a pura, não a mais completa, tá? Então ela tá ganhando. E no caso dos jovens, quem está ganhando é a combinação das duas, que é a mais completa. Então tá ganhando com 59% aqui, tá? Quase a metade ganhando, quase a metade do segundo lugar, que é a versão detalhada. Então venha votar. Faça parte aí dessa votação para eu dar a notícia de quem vai continuar em 2026. Só vai ficar uma aula de adultos e só uma aula de jovens, tá bom? Vamos lá, quarto trimestre de 2025. Corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A aula de hoje, Espírito, o âmago da vida humana. Lição de número 10, ministrada no dia 7 de dezembro de 2025. Texto áureo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Interessante. Quem forma o espírito é o Senhor. Qual é a verdade prática? O que resume essa aula? Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Senhor. Certo? Leitura bíblica em classe, Gênesis 2:7, Eclesiastes 12:7, Zacarias 12:1, João 4:24. Palavra-chave é espírito, e aqui é espírito humano. Quais são os objetivos da lição? Ao terminar essa aula, eu preciso alcançar esses objetivos, e você que é professor, que está assistindo, precisa alcançar lá na sala de aula também. Primeiro, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Então, qual é o propósito do espírito humano? Trazer vida ao ser humano, né? Vida humana mesmo, vida material, porque sem o espírito o corpo estaria ali inerte, mas ao mesmo tempo trazer a ele a condição de se relacionar com Deus, que é a parte importante. Enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. São os pecados do espírito, existe. Eles são gerados no espírito. E mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Então, no final da aula, o aluno precisa sair com essas 3 questões resolvidas. Por que nós vamos estudar a aula de hoje? Estudar o espírito humano é essencial para compreendermos quem somos, por que pecamos de forma tão profunda e como podemos ser verdadeiramente transformados. Sem essa visão, reduzimos a fé a moralismo ou ritualismo, ignorando que a batalha espiritual se trava no âmago do ser e a vitória vem pela regeneração operada por Cristo. Tem muita gente caindo nesse moralismo. Ele pensa que vida cristã é só não faça isso, não faça aquilo. Às vezes a pessoa ela não entrega a sua vida para cometer adultério, prostituição, muitas outras coisas, mas ela é uma pessoa cheia de inveja, de mágoa. Ela é uma pessoa facciosa, ela é tendente a dividir grupos, ela se coloca num grupo e esse grupo para ela é o melhor grupo. Isso é moralismo, porque ela acha que cumprindo determinadas coisas já... Não, ou então ritualismo. De maneira nenhuma. É corpo, alma e espírito. É santificação completa. Sugestão de método para você que é professor que vai dar aula em sala de aula. Aqui o método é expositivo. Eu não tenho como dar outro método porque não tem uma interação diretamente com vocês, ao vivo. Inicie com a leitura lenta e enfática de Gênesis 2:7. É uma sugestão, tá? Pedindo silêncio após e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então você pede silêncio, né? E após lê. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Em seguida pergunte, que diferença esse sopro faz entre nós e animais? Deixe os alunos responderem brevemente. Por que somos diferentes dos animais? Depois lê Zacarias 12:1 e destaque, Deus forma o espírito como um artesão que molda algo único.
Conclua com o desafio. Se o espírito é o âmago da vida, como temos cuidado dele? Alimentado? Ferido? Negligenciado? Nós devemos pensar nisso. Introdução. Já falamos do corpo, nossa morada física, e da alma, sede das emoções, vontades e razão. Hoje chegamos ao núcleo. O espírito não é mero sentimento, nem apenas consciência religiosa. Eu falei aqui na aula direto ao ponto, eu acabei de gravar direto ao ponto, já tô gravando a versão detalhada. Tudo numa tacada só, irmãos. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, na primeira lição, tivemos aí um panorama do que íamos tratar durante todo o trimestre dessa revista. Depois, usamos 3 lições para falar do corpo. Depois, usamos 5 lições para falar da alma. A alma gastou mais tempo. Agora, vamos usar 3 lições para falar do espírito. E a última lição é para um todo, novamente, para fazer um fechamento. Então, hoje estamos entrando na parte que vai falar do espírito. Temos essa e mais 2 lições. É o âmago da vida humana, o ponto onde Deus fala, onde o pecado se entranha e onde a regeneração começa. Se você já se perguntou por que mesmo querendo ainda me envolvo com soberba ou inveja, esta lição vai revelar a raiz e a cura. Como você consegue vencer a inveja, a soberba, a mágoa e por aí vai. 1. O sopro divino, a concessão do espírito. Este tópico estabelece a origem sagrada do espírito humano e sua distinção bíblica de alma e corpo. Responde à pergunta de onde vem o espírito e por que ele é insubstituível na nossa identidade. Não tem como substituir o espírito, porque ele é o meio pelo qual nós temos comunhão com Deus. Quando recebemos a nova natureza. Quando há a regeneração. Para isso nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Número 1, fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? Vamos lá. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego de vida. Ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Antes de Deus soprar, era um corpo inerte, sem vida. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produzam. Então, tudo a ver com a palavra. Gênesis 1, do 3 ao 11, é só ler. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. O elemento espiritual soprado por Deus. Para o homem, Deus não disse haja, produza, ajunte-se. Não. Para o homem, Deus foi lá e soprou na narina. Ó. Só isso. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte material através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. Quando Deus disse para Adão, se comer da árvore vai morrer, essa morte atingiu a parte do espírito. Por isso que o homem morreu espiritualmente, passou a não ter comunhão com Deus no sentido de se inclinar mais para Deus por sua vontade própria, sem ter a natureza pecaminosa. Ele deixou, porque passou a ter a natureza pecaminosa que guerreia. E somos inclinados muito mais para desobedecer. Passou. Também morte física. Adão não foi criado com o propósito de morrer fisicamente, mas ele comeu, pecou, e ao pecar passou a ter a morte física, ele e Eva. E também a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Eternidade sem Deus. Então, naquele que não tem Jesus, o espírito está morto, no sentido de atividade para dar a ele comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus. O espírito, ele apenas energiza a alma, porque se a gente fala a palavra morto, dá a entender como se ele não tivesse atividade nenhuma. Ele não tem atividade a nível de ter comunhão com Deus. Não tem. Na pessoa que não tem Cristo, como eu antes de Jesus, não tinha. Mas ele energiza a alma, senão nós estaríamos mortos. Se o espírito estivesse morto totalmente no sentido de não existir, não teríamos vida. Porque foi só quando o Senhor soprou que nós nos tornamos alma vivente. Certo? Isso aqui é importante dizer. O sopro, Ruach, é a dádiva divina que infunde vida, espírito e consciência no ser humano, diferenciando das outras criaturas e permitindo pensar, amar e relacionar-se com Deus. É muito comum algumas pessoas que gostam muito de animais, e eu estou aqui para dizer que nós não podemos maltratar os animais.
Só que o ser humano foi criado diferente dos animais. O animal morre e acabou, o ser humano não acabou, porque ele tem um lado imaterial, que é a alma e o espírito. E há muitas pessoas que pensam num céu para cães, para gatos, para papagaio, passarinho, e por aí vai. Não existe isso. Eles morreram, acabou. Terminou. É matéria. Terminou. Certo? Então, para nós, não acabou. Os que partem sem Cristo, os que partem em Cristo, não acabou. E nós vamos ver isso. Isso é muito sério. A vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Certo? Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Deu para entender a sequência? A vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Por isso somos alma vivente. E essa alma expressa por meio do corpo. Então nós temos aí o corpo para poder expressar. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano. Certo? Entranhado com a alma inseparável dela. A alma e o espírito não podem se separar. O espírito e a alma formam a essência do ser humano, atuando de forma inseparável. O espírito vivifica a alma, que por sua vez se expressa através do corpo. Só que o espírito de alguém que não está em Cristo, apesar da alma estar vivificada, ele está morto para as atividades espirituais. Ele não pode ter comunhão com Deus. O afastamento de Deus enfraquece o espírito. Enfraquece. Como uma chama sem oxigênio. Para mantê-lo vivo, é essencial a busca diária por sua presença, renovando com oração e prática da palavra. Uma pessoa não se apostata da fé de um dia para o outro. Ela crê em Jesus, depois ela vai abrindo mão da fé, vai abrindo, até poder se apostatar. Se ela se apostatar, e isso não quer dizer que uma pessoa que voltou, se desviou da igreja, necessariamente ela está apostatada da fé, tá? Por quê? Porque a pessoa apostatada da fé, ela não quer mais nada com Deus em momento nenhum da vida dela inteira. Ela volta a estar morta espiritualmente de novo. Uma pessoa que se desvia, ela está fora da comunhão com a igreja, mas algumas vezes, algumas dessas pessoas está fraca espiritualmente. Fraqueza. E cada dia que ela der lugar para essa fraqueza, isso vai aumentando e ela pode chegar à apostasia total. Mas tem pessoas que estão aí desviadas que o problema dela nem é com Deus, foi com pessoas. Isso justifica ela estar desviada? Não, claro que não. Mas Deus tem poder de trazê-las de volta. Então que nós venhamos ter compaixão e orar, tá? Mas o afastamento enfraquece. 2. A singularidade do Espírito. Alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Uma coisa e outra coisa. Alma, uma coisa. Espírito, outra coisa. Mas estão interligados. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo representado pela boca, ao espírito e à alma, em Jó 7:11. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. E aqui nós temos Lucas 16:22-25. Nós temos Apocalipse 6:9-10 e Apocalipse 20, versículo 4. E nesse caso especificamente, hoje eu quero ler, eu faço isso muito mais na aula na versão direto ao ponto, mas hoje eu vou precisar ler esses textos porque eles vão nos dar uma base aqui dessa explicação. E eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Tá? Quero lembrar a você que esse volte a Deus, eu vou explicar ele baseado em Lucas 16:22-25, porque aí fica muito claro para tirar, porque Salomão não estava tratando de eternidade. Salomão estava tratando apenas de o que acontece quando o ser humano morre, mas ele não estava tratando no texto de Eclesiastes sobre eternidade. E as pessoas às vezes se confundem. Nós precisamos nos ater ao sentido do texto no contexto dele. E não em outra... Ah, mas na outra parte é igual a palavra salvação. Vai vir aí, é porque eu não tô com ela aqui, porque eu tava estudando e tá em outro lugar. Vem a revista de jovens que vai tratar da doutrina da salvação. O comentarista, ele vai ser cirúrgico, porque ele fala uma coisa que muitos de nós não nos apercebemos. No Antigo Testamento, a palavra salvação não tem nada a ver com vida eterna. É uma construção que vai chegar lá no Novo Testamento, mas ainda não chegou no Antigo Testamento.
Então, quando o salmista fala no Salmo 119, no Salmo 116, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor? Tomar o cálice da salvação é desfrutar do livramento que Deus deu para ele não morrer dentro do contexto do Salmo 116. Porque ele diz que cordéis da morte cercaram, angústias do inferno, ou seja, do Seol, que tem a ver com o lugar dos mortos, se apoderaram de mim. Então, o salmista está dizendo que ele vai estar ali desfrutando do livramento. Então, no Antigo Testamento, a palavra salvação estava ligada a livramento de inimigos, de morrer por enfermidade. Não tem a ver com salvação. Isso acontece no Novo Testamento. Aí a revelação é progressiva, e até chegar ao ponto que Deus vai falar mais claramente no Novo Testamento sobre a salvação como livramento da condenação eterna. No Antigo Testamento era livramento dos inimigos, das enfermidades, das catástrofes, de coisas desse tipo. Então, nós temos que interpretar o texto dentro do seu contexto. É por isso que é importante o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Eu sempre falo aqui. Então, vamos lá. Lê Lucas 16, 22 a 25. Vamos lá. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha aqui, o espírito volte a Deus que o deu, espírito e alma, seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico está no Hades, lugar de tormento. O mendigo, dentro do que Jesus está contando, está no seio de Abraão, que hoje chama-se paraíso. Muito bem. E no Hades, está aí o Hades, ó, o versículo posterior. Ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe água a ponta do seu dedo e me refresque. Molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Então, o mendigo que morreu, ele está no seio de Abraão, num lugar de paz. O paraíso hoje. O rico está no lugar de tormento. Versículo 25. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Isso quer dizer que uma pessoa só por ser pobre vai para o céu? Não. Ele era uma pessoa pobre, mas ele era temente a Deus. Isso fica muito claro, porque senão ele não estaria no céu. E o rico era uma pessoa rica e não temia a Deus, porque alguém pode ser rico e temer a Deus. Abraão era rico e temia a Deus. Então, isso não podemos nos basear que a riqueza vai para o inferno e o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Isso não existe, tá? Tem que se arrepender dos seus pecados. Mas o que mostra aqui é uma consciência depois da morte. Então, eles não estão dormindo, certo? Sono da alma, dormindo, não. Eles estão conscientes. Tanto está consciente que o rico está em tormento. E Lázaro está sendo consolado, que é o mendigo. Então isso aqui é importante. Então quando a Bíblia diz em Eclesiastes 12, 7, que o pó volte à terra que o deu, e o espírito... que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu, voltar a Deus é estar à disposição de Deus para o destino que tem aquela vida. O destino de Lázaro foi no seio de Abraão. O destino do rico foi no Hades. É isso que significa, tá bom? Então para de achar esse negócio que, uma pessoa morreu, entendeu? É o seguinte, o corpo volta para a terra, o espírito, presta atenção, o espírito volta para Deus e a alma ou vai para o paraíso ou vai para o inferno. Não existe alma desgarrada do espírito, porque elas estão interligadas. Se o espírito fosse separado da alma, essa alma passava a não existir. Porque o homem só se tornou alma vivente quando o espírito foi soprado na sua narina. É só você ler Gênesis 2:7. Sem o espírito não existe alma vivente. Então a alma deixaria de existir. Então não teria nem por que ter céu e nem inferno. O espírito voltava, a gente deixava de existir, não tinha nem céu nem inferno. Então pare de achar que espírito se separa da alma baseado em Eclesiastes 12:7, porque esse texto não trata de eternidade. Esse texto só trata da morte, só isso. E Salomão não tinha a revelação completa. Ele estava limitado para o seu tempo, porque ali a revelação não estava completa. A revelação é progressiva. No Novo Testamento é que nós temos o entendimento de vida eterna de forma ampla e completa.
Tá bom? Só para você entender isso aqui, que isso aqui é muito importante. Agora vamos para Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais de texto. Isso acaba fazendo com que a aula tenha um pouquinho mais de tempo, mas nós temos aí a versão direta ao ponto, que provavelmente vai acabar porque ela tá perdendo na votação, mas temos a versão direta ao ponto que você pode assistir. Vamos lá? Versão, Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isso aqui é no Apocalipse. Isso aqui é dentro da tribulação, vidas que foram mortas dentro da tribulação. Muito bem. Versículo de número 10. E clamavam com grande voz, dizendo... Oh, peraí. Eles estavam o quê? Mortos. Se a pessoa que morre em Cristo está dormindo... Porque quando a Bíblia diz dormir no Senhor, é descansar das obras do corpo, e não a alma dormir. A alma não pode dormir, porque ela é parte material. Alma e espírito não dorme. Anjos dormem? Não, anjo é só espírito. Nós somos alma e espírito, então não tem como dormir. Entenda isso, tá? Isso aí é falácia de quem não tem muito, estuda, não liga muito pra exegese do texto, e aí inventa essas coisas. Porque aí, eu mostrei pra vocês uma parábola que Jesus mostrou real, e tô mostrando um texto real. Isso aqui é literal, isso aqui não é figurado, isso aqui não é simbólico. Tem muita coisa no livro de Apocalipse que é simbólico, mas essa parte é literal. Olha o que diz, e clamando com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha que coisa interessante. Eles estão conscientes, esperando na expectativa que houvesse um julgamento sobre o que havia acontecido contra eles. Então eles têm consciência. E Apocalipse 20, versículo de número 9. 20, versículo de número 9. Vamos lá? Mais esse aí para encerrar. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e o devorou. Desculpe, eu li o versículo errado. É o 4. Não é o 9. Não sei por que eu falei 4. É 9. Agora sim. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas, olha aqui as almas, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é o milênio. Então, essas almas aqui são daqueles de Apocalipse 6 que diziam, até quando não julgará? Aí chegou o momento, tá? Só para você poder entender. Então, tudo isso traz para nós o entendimento que o retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma consciente das ações humanas, boas ou más. Então, eu mostrei textos que mostram que a alma e o Espírito estão unidos e conscientes. Vamos lá? Explicação. Divisão natural de Lucas 16, 22 a 25. Morte e destino distinto. Uns vão para o paraíso, outros vão para o tormento. Hades. Consciência e tormento do rico. Pedido de alívio e reconhecimento da miséria espiritual. E aí não tem mais jeito. Não é purgatório. Não é purgatório. É definitivo. Resposta teológica de Abraão explicando a reversão. Não tem como ir para o outro lado. Então a verdade é, a decisão é agora. Tem que decidir enquanto está com vida. Depois que morrer não dá para decidir aonde vai passar a eternidade. E é por isso que a igreja precisa proclamar o evangelho, pregar o evangelho. Não viver só. Tem que viver e pregar. Pregar com a vida e pregar com palavras. Neste texto, como em outros, ruach, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais. Alma e espírito. Tem vários textos. Da mesma sorte, em diversas passagens, nefesh, alma, é tomada pelo todo imaterial. Alma e espírito. Então não faça confusão de querer separar a alma do espírito, porque não dá. Se o espírito for tirado da alma, ela deixa de existir. Porque o ser humano só se tornou alma vivente por causa do espírito que Deus soprou. E o ser humano se tornou alma vivente. Ah, não, pastor, não é assim, não. Não é, não. Não. Tem certeza?
Então vamos botar na Bíblia. O negócio é a Bíblia. Explicar de uma forma simples. Cumprir o que Deus me ordenou. Eu quero que você ensine de forma simples. Para que todos possam entender. Tá aqui, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Era só um boneco do pó da terra. E soprou em seus narizes. Na narina. Tem 2 buraquinhos aqui, né? Por isso que é narizes. O fôlego de vida. Sabe quem é o fôlego de vida aqui? É o espírito. E o homem foi feito alma vivente. Agora vamos tirar o fôlego de vida, que é o espírito? Tira esse fôlego de vida. Diga pra mim o que vai acontecer se tirar o fôlego de vida. Vamos fazer o contrário. Vamos voltar. Tá? O texto diz, e formou Deus o homem do pó da terra. Tava lá o homem. Vou pegar aqui algo pra ilustrar. O homem. Irmão, homem na caneta, mas é só pra você entender, claro. Tá? Tá o homem, tá? Aí Deus forma o homem do pó da terra. Muito bem. Tá sem vida. Aí Deus sopra. Aí o homem se torna alma vivente. Vamos fazer o contrário? Deus pega e tira o espírito. O que vai acontecer? O homem, o corpo fica inerte novamente. Não é mais uma alma vivente. Então não tem como separar o espírito da alma. Não pegue Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7, e defenda que o espírito vai para Deus e a alma ou vai para o paraíso ou vai para o Hades. Não tem como. Por quê? Porque se for assim, não existe mais a alma, porque separou do espírito. E a alma vivente só é possível por causa do espírito que Deus soprou no homem. Ah, mas como separar? Não tem como separar. Mas Deus consegue distinguir entre a função da alma e do espírito. E é isso que nós estamos estudando aqui. Corpo, alma e espírito. Acabou. E mesmo para quem defende a dicotomia, que o homem é apenas corpo e alma, ou corpo e espírito, que alma e espírito é a mesma coisa, quem defende dicotomia acha que o homem é corpo e espírito, ou corpo e alma só, acabou. Nós entendemos que é corpo, alma e espírito. Então eles entendem que alma e espírito é a mesma coisa. Mas preste atenção, mesmo achando que alma e espírito é a mesma coisa, não tem separação. Então esse espírito volte a Deus jamais em Eclesiastes 12:7 seria voltar para Deus para ficar com Deus eternamente. Por quê? Porque senão não teria condenação eterna. Se voltou para Deus não tem condenação, porque se é uma coisa só. Então é claro que não está tratando de eternidade. Está tratando apenas, Salomão está dizendo que o ser humano tem uma parte material e uma imaterial. Uma que não morre. Volta para Deus. E voltar para Deus, com o entendimento que nós temos ao longo da Bíblia, está à disposição de Deus para o destino. E qual é o destino? Vida eterna ou morte eterna? É eu e você que escolhemos. 3. A tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12... 4:12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. Não tem sinônimo, né? Porque em outras partes, eles aparecem intercalados. Ora aparece alma, mas é alma e espírito. Ora aparece espírito e alma. Mas em 1 Tessalonicenses 5:23, não. E o mesmo Deus vos santifica em tudo, e espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Inclusive, eu quero até colocar... Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui rapidamente. Ele tá por aqui em algum lugar, porque eu dei aula dos direto ao ponto, e ele tava... Tá aqui, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Recentemente eu ouvi uma jovem na internet dizer o seguinte... que ela não é alienada, que ela não segue as pessoas, uma jovem que se diz cristã. Ela não é alienada, ela não segue o que as pessoas querem, e que é meu corpo, minhas regras. Se ela ler 1 Tessalonicenses 5:23, ela vai ver que o que ela está falando está errado. Se ela ler Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora vivo na fé do Filho de Deus, ela vai ver que está errada. Se ela ler 1
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ela vai ver que ela está errada. Se ela ler a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, ela vai ver que está errada. Então, o cristão, a vida dele agora é do Senhor. Ele vive para fazer a vontade do Senhor e não a sua vontade. Então, não existe meu corpo, minhas regras. Porque não dá para ser cristão só através do espírito e da alma. O corpo manifesta a atitude. Ele precisa estar em santificação. Então não tem isso, não existe isso. Então, na verdade, ela é alienada da Bíblia, não do mundo. Ela diz, eu não sou alienada. Ela é alienada do quê? Da Bíblia, mas não do mundo. Porque se ela não fosse alienada da Bíblia, ela estudava a Bíblia e ia ver que na palavra de Deus ensina que o que ela está defendendo está totalmente errado. Não dá para ser cristão e defender meu corpo, minhas regras. É simples. O segundo texto, aliás, refere-se, de Hebreus 4:12, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até a mais íntimo do nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Sabe o que está sendo dito aqui? Só a palavra de Deus pode dividir alma e espírito, no sentido de penetrar e saber o que é da alma e o que é do espírito. Não é dividir no sentido de separar, mas é discernir o que é da alma e o que é do espírito. Que coisa linda, irmãos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, porque tem aqueles que defendem que é dupla, né? As escrituras sagradas fazem claras referências às três partes distinguindo-as. Aí, 1 Tessalonicenses e Hebreus 4:12. São textos literais, não são figurados, então, pronto. A Bíblia distingue o espírito e alma, como evidenciado em 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12, refutando a ideia do que são sinônimos. Não são sinônimos. Essas passagens evidenciam que o espírito e a alma desempenham papéis diferentes na estrutura do ser humano, reforçando a compreensão de que o ser humano é composto de três partes distintas: espírito, alma e corpo. O que é uma palavra sinônimo? É uma palavra que significa a mesma coisa que a outra. Só que espírito e alma não é sinônimo. Não é sinônimo. Pronto. Vamos refletir sobre esse tópico? Se o espírito é o ponto onde Deus habita, como tem sido sua vida de oração, adoração, em silêncio, em sensibilidade à voz do Espírito Santo? Existem disciplinas espirituais e nós temos ainda pela frente, lições pela frente para falar sobre isso. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler a Bíblia com a intenção de praticar. Talvez você diga assim, mas eu não sei por onde começar. Nós temos um meio para isso. Quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá?
do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso, e para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular, e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, nós temos aí o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, e eu tenho repetido várias vezes aqui. Não é uma questão de vender cursos, irmãos. É claro que a venda do curso ajuda no nosso ministério, em suprir a nossa necessidade, que vivemos integralmente para a obra. Mas eu quero dizer para você que isso tem muito mais a ver com transformação de vida. É como diz aqui a nossa irmã Maria Ferreira. Ela diz que depois de 20 anos na igreja, só através do curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia, ela conseguiu meditar nas Escrituras da forma que deve ser meditado. A irmã Ivanilda Amparo diz que fez o curso e recomenda. Ela diz que aprendeu coisas que ela jamais imaginava. Depois do curso, muitas coisas mudaram dentro dela, abriu mais a visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Então não é uma questão de vender curso, irmãos. É uma questão, louvado seja o nome santo do Senhor, de termos aí uma ferramenta para podermos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e ter o sentido do texto, de fato. Como eu falei aqui na aula anteriormente, você interpretar o texto dentro do contexto dele e não ir procurar em outros lugares, porque às vezes em outro lugar está tratando de outro assunto. A palavra é a mesma, mas é outro assunto. Então nós temos que ter esse entendimento. Então esse curso é uma ferramenta no qual essas pessoas estão testemunhando o valor espiritual que isso traz. A mudança que isso trouxe na mente. Então invista na sua vida espiritual. Às vezes nós gastamos tantas coisas, com tantas coisas, que não traz nada para a nossa vida espiritual. É um valor, é um investimento acessível para você. É um pequeno investimento comparado a muitas outras coisas que nós fazemos. Então o link está na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Quem sabe futuramente seja você que vai deixar um depoimento como esse. Número 2, espírito, pecado e santificação. Esse tópico revela que o pecado não se limita aos atos externos, mas se enraiza no espírito. E que a santificação começa com a cura dessa raiz. Responde à pergunta: por que pecados como soberba são tão resistentes e como vencê-los? Eu tenho aqui uma ilustração. Quem viveu em roça, né, trabalhou com parte de agricultura e tudo, sabe? Né, que, inclusive, isso é por causa até cardos e espinhos, é por causa do pecado que entrou. Né, não está gerando fruto produtivo na terra, estou falando da terra. E aí você, às vezes, vê lá um mato nascendo, e aí você não dá nada por ele. No início, se você for lá agarrar ele e puxar, ele sai com a maior facilidade. Mas existem tipos de mato que, se você deixar ele crescer, você pode juntar com as duas mãos, e eu digo isso porque eu já tentei fazer algumas vezes. Você puxa, mesmo que use luvas e tudo, ele arrebenta, mas ele não sai a raiz, porque está enraizado. Eu tô falando de um mato, tá? E às vezes ali 1 metro no máximo, ele já tem uma força terrível que você não tira ele da terra de jeito nenhum. Ele arrebenta a parte de fora, mas ele não sai. Até onde nós estamos deixando o pecado enraizar na nossa vida? Pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, da alma, como os maus pensamentos, mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância, a inveja. Olha aí que situação.
Provérbios 16, 18, 1 Timóteo 3, 6. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males, Provérbios 15, 25. E é uma coisa que a pessoa, ela tá sendo ali tentada e ela vai dando lugar àquilo, porque é interno. Não é visível, a não ser que ela se expresse. Orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja. Ó, às vezes ocultos, sutis. Os pecados do espírito causam terríveis males. Provérbios 15, 25. Esses pecados do espírito não são apenas comportamentos, são posturas do coração. Porque isso não domina só uma parte, domina o todo do ser humano. Quando fala de coração, fala de pensamento, fala de emoções, fala de vontade. Então é por isso que ele é perigoso, porque ele domina tudo. Tudo. O ser humano. Todo pecado é perigoso, mas o pecado do espírito, ele compromete nossa comunhão com Deus imediatamente. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. O pecado do espírito destrói relacionamentos. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como ira, disputa, maledicência, geralmente são reflexo de pecado do espírito. Então começa numa coisa e vai desembocando em outra. Em alguns casos nem é difícil, em alguns casos não é difícil percebê-los, em outros não. Tiago 3, 13 a 16 diz o seguinte: destaca a importância da sabedoria que vem de Deus e adverte contra as atitudes que levam ao conflito e à desunião. O trecho ensina que aquela pessoa que possui verdadeira sabedoria demonstra humildade e boas obras, refletindo um coração cheio de misericórdia e paz. Uma pessoa soberba, altiva, arrogante, ela pode ser tendente à ira, à disputa, à facção, à maledicência. Então começa no espírito e vai afetando a alma e vai afetando o corpo. Em contrapartida, os sensuais ou os infiéis exibem comportamentos que revelam os pecados do espírito, tais como inveja, ciúme, discórdia, arrogância, orgulho, que geram confusão, discórdia e toda espécie de males. Essas atitudes são provas de que a origem desses comportamentos é do espírito, enraizado em sentimentos egoístas e arrogantes em vez de sabedoria divina, que promove paz, amor e humildade. Uma pessoa sábia, ela não está metida com egoísmo, não está metida com arrogância. Então é preciso entender isso. Sambalate, Tobias e seus asseclas, o que é asseclas? Seguidores, companheiros ou partidários, não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Ele ora e vigia. É importante orar e vigiar. Porque você ora, mas se você não vigiar, a tentação está ali. E vigiar é tomar atitudes de sair do campo da tentação, de não dar ouvido, de não alimentar pensamentos. O que adianta? Você tá orando, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí vem aquele pensamento que você sabe que não pode começar a pensar e você começa a alimentar. Ou você vê alguma coisa na tela do telefone, ou você vê alguma coisa na tela do computador, ou você vê alguma coisa na própria TV, e aí você continua vendo. Cadê a vigilância? Deus não vai te agarrar e vai te tirar daquele lugar, e você que tem que sair pela graça de Deus. Entenda isso. Diante das capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Romanos 12, 21. Se não me falha a memória, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de comer. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu vou colocar aqui Romanos capítulo de número 12, versículo de número 21. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade, vem essa parte no 20 e no 21 vai dizer: não vos deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Mas o de cima é que diz isso. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Durante muito tempo eu pensei que isso tinha a ver com alguma coisa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não! Isso aqui é a consciência arder. Porque ele está fazendo mal e você está fazendo bem. Ele está fazendo mal e você está fazendo bem. Ah, pastor, não é isso não. Ué, é só trocar de versão. Vamos botar aqui na NVT. Deixa eu ver. NVT não. King James.
vamos colocar na linguagem de hoje. Ah, tá ótimo. Mas façam como diz as escrituras, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e de vergonha. Ou seja, a consciência dele arde, porque você tá fazendo o bem. Ele tá fazendo mal e você tá fazendo bem. Ele tá fazendo mal e você tá fazendo bem. Ele tá fazendo mal e você tá fazendo bem. Então é isso que significa. Tá aí, ó. Ensina que diante do mal ou do malfeitor, não devemos revidar com maldade ou vingança, mas sim responder ao bem, agindo com bondade, misericórdia e perdão. Essa atitude é fundamental para superar o ódio, a inveja ou qualquer atitude negativa, senão você fica contaminado por isso. E aí você quer revidar, promovendo a paz, a justiça segundo os princípios de Cristo. Porque talvez você diga assim, não, mas acontece que eu tô no meu direito, ele fez comigo, eu vou fazer com ele. Não, você não pode fazer. Se alguém te faz o mal, você tem que fazer o bem. Se alguém te amaldiçoa, você tem que abençoar. Se alguém te maldiz, você tem que abençoar, você tem que bendizer. É o que a Bíblia manda. Não é o que você quer, é o que a Bíblia manda. Raízes do pecado. Em Tessalonicenses 5:23, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada espírito, alma e corpo não nos parece aleatória. Ele poderia ter botado corpo, alma e espírito, não, ele bota espírito, alma e corpo. O ato de criação se deu do material para o imaterial. Corpo, alma e espírito, como está na revista. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico, é ao contrário. Então, na revista, ela foca também na criação. Então, vem corpo, alma e espírito. Mas depois que nós aceitamos Jesus e houve a regeneração, é espírito, alma e corpo. É ao contrário. Porque tudo começa do espírito humano. Na criação começou pelo corpo. Mas na regeneração começa pelo espírito. Isso quer dizer que a transformação começa no espírito, no coração, na alma, que são as partes imateriais do ser humano, e posteriormente se manifesta no corpo físico e na existência material. É algo que vem de dentro para fora. Não é uma reforma humana. Não é uma decisão humana sem a graça de Deus. Os textos de 1 Pedro 1:23 e Romanos 8:23 reforçam essa ideia ao mostrar que a esperança da redenção completa do ser humano inclui a libertação não só da alma, mas também do corpo, que ainda sofre com as consequências do pecado, aguardando a glorificação final. Esse corpo está envelhecendo. Meu, seu ou de qualquer pessoa. Esse corpo adoece. Na glorificação, ele não adoece mais. Na glorificação, ele não envelhece mais, porque ele é um corpo glorificado. Ele não está mais sujeito a nada disso mais. É no imaterial, espírito e alma, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Mateus 15:19. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus promove uma mudança interior profunda, Ezequiel 36:26 e 27, substituindo um coração de pedra por um coração de carne para gerar obediência. Coração de pedra, um coração endurecido. É uma forma simbólica de falar. Em Romanos, coração de carne, apesar do nosso coração ser uma matéria, né, de carne realmente, mas está falando de um coração amolecido, comparando carne com pedra, só para você entender. Em Romanos 8:10 a 13, vemos que a vida espiritual depende da ação do Espírito em nós, exigindo que mortifiquemos a inclinação pecaminosa. Os frutos do Espírito de Gálatas 5:22 são qualidades internas, como amor e paz, que se refletem no comportamento. Portanto, a santificação é uma transformação genuína, que inicia no interior do ser e se manifesta externamente em suas ações. Se alguém quiser tomar uma atitude de mudar de vida sem santificação, vai ser algo temporário. Por quê? Porque precisa de ser algo de dentro para fora. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, que é o que muita gente faz. Além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Aí a pessoa pensa que a salvação dele vem pelo que ele faz. Esforço humano. Pastor, mas eu não tenho que me esforçar? Tem. Mas você se esforça através da graça de Deus. Você sabe que você depende de Deus para fazer o que você faz. Se você ora mais, é pela graça.
Se você jejua, é pela graça. Se você ler a palavra para praticar, é pela graça. Porque é através da graça que tem o plano da salvação. Se não tivesse graça, não tinha plano da salvação nenhum. Então, irmãos, você não faz por você, você faz através da graça. E é por isso que você não pode bater no peito e se achar melhor. Ah, eu sou mais esforçado. O esforço que se você se vangloria no seu esforço, isso já mostra uma parte carnal da sua vida. Você já mostra um lado carnal. Porque você se vangloria pelo que faz. Nós não podemos nos vangloriar pelo que fazemos. Se você quer se comparar, então se compare com Jesus. É muito fácil se comparar comigo, com o outro, eu me comparar com A, com B. Eu tenho que me comparar com Jesus, porque Jesus é o modelo. Então é com Jesus que eu tenho que me comparar. Ah, eu tô orando muito, tá orando mais do que Jesus? Ah, eu tô jejuando, tá jejuando mais do que Jesus? Ah, eu tô bem separado das coisas do pecado, mais do que Jesus? Não. Então você vai estar sempre menos, nunca mais. Agora, se comparar com outro é fácil. Legalismo é a prática de tentar agradar a Deus por meio de regras ou boas ações externas, como se essas ações fossem suficientes para alcançar salvação ou agradar a Deus. Uma vida salva agrada a Deus através de obras, mas não são as obras que dão salvação a Ele. É o que Cristo fez. Em Mateus 23, 25 a 28, Jesus critica os religiosos que se preocupam apenas com a aparência de justiça em suas ações externas, enquanto por dentro estão cheios de hipocrisia e de pecado, tá vendo? É isso. Quando Jesus combate a oração em lugares públicos, ele não está falando que não pode orar em lugar público. Ele está falando da motivação que tinham os fariseus de orar em lugar público, ser visto. É isso que Jesus está combatendo. Deu para entender? Isso exemplifica o legalismo que foca nas ações externas, como se fosse suficiente para justificar. Tem muita gente que quer ser visto pelo que está fazendo. E isso é ruim. Em Efésios 2, 8 a 10, Paulo ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. As boas obras, as boas ações são consequência da fé e da graça recebida, não o meio de obtê-la. Então você não obtém, nesse caso, salvação por meio do que você faz. Vencendo o pecado. Como é que eu venço o pecado? Determinismo? Nunca. A força do pecado arraigada em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Como ensina Paulo, a lei do espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Tem várias referências aí. Quer ver uma coisa? Você quer melhorar? Você quer melhorar? Vencer o pecado? Você quer ter um relacionamento, quem é casado, melhor com seu cônjuge, esposa ou esposo, com seu pai, mãe, com sua família, com os irmãos em Cristo? Busque mais comunhão com Deus. Quanto mais você se santifica, mais a sua carne, a sua natureza pecaminosa é mortificada. Quanto mais mortificada, menos você responde aos impulsos. Menos você responde. Então aquilo que você supervalorizava, você desvaloriza. Agora não está mais valorizado. Você não liga tanto mais. Por quê? Porque está mortificado. Entenda isso. Paulo ensina que em Cristo o crente não está mais sobre a lei do pecado, mas sobre a lei do Espírito, que liberta e concede vida, promovendo uma transformação interior que se reflete na prática. Então ele não está mais sobre a lei do pecado, ele não é mais condenado. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:1, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa liberdade é uma consequência da obra redentora de Cristo. E liberdade não é libertinagem. Não é fazer o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Não é nada disso. É se submeter à vontade de Deus, que quebra o domínio do pecado e oferece ao crente uma nova condição de viver de acordo com a vontade de Deus. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Romanos 8, 3 e 4. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Filipenses 2, 3 a 8. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Um crente arrogante, ele acaba se remetendo e lembrando Satanás. Quando contendas
inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. A maturidade espiritual evidencia-se ao viver com paz e respeito, mesmo em discordância. Tem coisas que eu posso discordar de você, você discordar de mim, mas nós não precisamos viver em contenda. Justificar contendas em nome de Cristo contradiz o amor e a humildade do Evangelho, revelando uma compreensão distorcida de seus ensinamentos. Cristo não vivia para contender. Purifiquemos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, segundo Coríntios 7:1. Vamos refletir sobre esse tópico? Que pecado silencioso do espírito, como orgulho espiritual ou inveja ministerial, talvez eu tenha tolerado por parecer inofensivo? Por que ele foi consagrado e eu não fui? Por que ele foi colocado em tal lugar e eu não fui? Por que a irmã tal é assim e eu não sou? Orgulho, inveja. Eu sou melhor do que fulano. Eu oro mais, eu busco mais, eu vigio mais, eu jejuo mais. Isso no modo de pensar da pessoa. Por que não sou eu e é ela? Errado. 3. Regeneração e adoração. Este tópico mostra que a adoração autêntica só flui de um espírito nascido e quebrantado. Responde à pergunta: por que muitos adoram com fervor, mas sem verdade? Pode ter? O novo nascimento. E esse fervor aqui é uma maneira de falar de emoção. Chora. Mas aí, sai dali e continua do mesmo jeito. O novo nascimento, para ser fervor, tem que ser espiritual. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento. Ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. Quando eu aceito Jesus, eu recebo o novo nascimento, sou regenerado. É claro, uma aceitação real. Porque tem pessoas que podem vir estar no meio do povo de Deus e não ter tido um novo nascimento e acabar aprendendo como se comportar como um cristão e não ter novo nascimento. E como ele identifica isso? Através da mudança da vida dele que não está acontecendo. Ou dela. Segundo João 3, 5-8 e Efésios 2, 1-6, essa renovação implica que o espírito do ser humano deixa de ser dominado pelo pecado e passa a ser guiado pelo Espírito de Deus, tornando-se uma nova criatura em Cristo. Deu para entender? Um espírito guiado pela natureza pecaminosa, não. Ele passa agora a ser guiado pelo Espírito de Deus. Essa transformação é essencial para uma vida cristã autêntica, pois só com o espírito regenerado a pessoa pode adorar a Deus de acordo com a verdade, viver de modo santo e experimentar a plenitude da vida espiritual ensinada na Bíblia. Uma pessoa morta espiritualmente não pode ter comunhão com Deus. Ela precisa primeiro se arrepender dos seus pecados para ter o novo nascimento. Isso será incompreensível para Nicodemos. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo da regeneração. Sem o novo nascimento, ninguém pode, não pode, de maneira nenhuma, adorar a Deus da forma bíblica, de maneira nenhuma. Com espírito altivo, resistente à verdade, com espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infabilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada, como muitos estão fazendo aqui nessa plataforma. Interpreta as escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. Não podemos ter comunhão com os tais. O pastor de igreja, ele pode denunciar essas pessoas, falar para a igreja, ó, não assiste a B, C, D, porque eles estão ensinando heresia. O pastor pode, para proteger o rebanho, sem nenhum problema. Isso não é julgar os outros, não, é falar a verdade. Paulo fazia isso, Pedro fazia isso, outros faziam isso. Elas substituem a interpretação dessas pessoas bíblicas, baseada na verdade divina, por uma leitura customizada dele, que serve aos seus interesses, demonstrando uma atitude de arrogância e rebeldia contra a autoridade de Deus revelada na Bíblia. Quando uma pessoa quer fazer a sua vontade, ele se coloca no lugar de Deus. Ele é o Deus dele, ele serve a ele mesmo. Então ele se rebela contra a vontade de Deus.
Por isso devemos manter separação espiritual de indivíduos que promovem doutrinas erradas, que têm atitude de rebeldia à verdade de Deus ou que vivem afastados dos valores bíblicos para preservar a integridade da fé e do compromisso cristão. Eu não estou falando aqui de você sair de perto de quem está fraco espiritualmente no sentido de abandonar. É diferente uma pessoa fraca espiritualmente de uma pessoa que está ali de caso pensado ensinando heresia, pregando heresia. Ele sabe que aquilo, ele sabe o que está fazendo. Essas pessoas se afastem. Paulo mandou se afastar. Sai de perto, senão você vai ser contaminado. Em espírito e em verdade, a compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. Ela achava que a adoração era lá. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras, João 7,38. O novo nascimento é fundamental para que a nossa adoração não seja apenas formal ou religiosa, mas uma expressão genuína de louvor proveniente de uma vida regenerada, alinhada com os princípios bíblicos. Então você faz uma adoração baseada nas Escrituras, não no que você pensa, não no que você acha. 3. Um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, João 4,24. Em outras palavras, para agradar a Deus na sua adoração, é necessário que o coração esteja verdadeiramente conectado com Ele, então precisa ter um novo nascimento, buscando uma relação espiritual autêntica na qual o espírito do adorador se manifeste na sinceridade e na fidelidade à verdade de Deus. Precisa ser uma pessoa quebrantada, se colocar diante de Deus. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado e em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Quando você se gloria, quando eu me glorio, quando eu acho que eu sou o máximo, quando eu acho que eu sou melhor do que A, B ou C, porque eu oro mais, porque eu faço mais, o Senhor não pode trabalhar na minha vida e nem na sua. Então lute contra isso, porque isso são pecados que vêm e podem enraizar. E você começar a achar que é normal, achar que é melhor do que os outros. E pensar que isso não é pecado. É pecado. Isso quebra a tua comunhão com Deus. Ah, mas como é que quebra se eu ainda prego? Como é que quebra se eu conheço pessoas que ainda cantam, que fazem a obra de Deus, que estão no ministério? Isso não quer dizer nada. Isso não atesta vida com Deus. O que atesta a vida com Deus é transformação. É fruto. A obra é importante fazer. Os dons são importantes. O batismo com o Espírito Santo é importante, revestimento para realizar a obra, a missão. Mas eles não atestam espiritualidade. A espiritualidade é atestada na transformação de vida. Observa se a sua vida está sendo transformada. Observa se você tem inclinação a buscar fazer a vontade de Deus ou se você, na maioria das vezes, está voltado a fazer a sua própria vontade. Tem gente fazendo a sua vontade, mas porque está envolvido com obra, porque tem cargo no ministério, porque tem dom, porque Deus usa ele em dons espirituais, porque tem batismo com o Espírito Santo, acha que é espiritual. Isso não está mostrando espiritualidade, irmãos. Espírito quebrantado e simplicidade. Um espírito quebrantado refere-se a alguém que está consciente de suas falhas, que é pecador, que se humilha diante de Deus sem orgulho ou arrogância. A parábola do publicano e do fariseu, a partir de Lucas 18:9. Essa simplicidade na adoração significa que não buscamos exibir falsa espiritualidade ou ganhar reconhecimento humano, mas que oferecemos nossa adoração com sinceridade e pureza de coração, buscando a glória somente para Deus. Tem irmãos que vão buscar a Deus num lugar à parte, no monte, numa vigília. Às vezes até tira foto lá para mostrar, no sentido assim, ó, edificar, irmão, estamos orando. Mas se a sua intenção, a sua motivação é mostrar o que você está fazendo,
para ter glória para si, é uma perda de tempo. Porque isso não está contribuindo com o seu crescimento espiritual de maneira nenhuma. Não tem nada de errado de você estar orando por alguém de madrugada, mandar uma mensagem, estou orando por você. Não tem nada de errado. Para que ela possa saber, poxa, tem gente orando por mim, eu estou sendo abraçado em oração. Desde que isso não tenha a ver com você querer ganhar algum mérito. Vou mostrar que eu estou orando por ela, porque ela tem uma posição na obra. Quem sabe ela me indica, ela sopra o meu nome. Só Deus avalia a intenção do coração. Eu não avalio, você não avalia. Mas Deus avalia, cuidado. Peça a Deus para sondar o seu coração e mostrar para você o que está nele. Eu também. Vamos refletir sobre esse tópico? Minha adoração revela um espírito vivificado e quebrantado ou apenas uma alma bem treinada em rituais e formalidades? A alma pode ser bem treinada, e aí o corpo, né? Aprendeu como dirigir culto, aprendeu como cantar, aprendeu como pregar, aprendeu como dar aula de escola dominical, faz tudo no automático. Mas não é espiritualidade. Não se importa mais. Então fica aqui uma instrução. Estude, mas ore também. Estude, ore e vigie. Estude, ore, vigie e jejue. Pratique o que você está aprendendo. Não é só se preparar para dar aula. É buscar entendimento para haver transformação na sua vida como professor, como professora. Porque senão as vidas são transformadas e você não é. Você fica seco. Eu fico seco. Conclusão. O espírito é o âmago da vida humana, dado por Deus para que vivamos em comunhão com Ele. Que cada um de nós cuide de seu espírito, mantendo-o sensível, purificado e cheio da presença divina. Busque. Não permita que o ritmo da vida apague sua vida interior. Ah, não tenho tempo para orar. Ah, não tenho tempo para ler Bíblia. Vai morrer espiritual. Não estou morrendo. Eu continuo pregando, eu continuo ensinando, eu continuo no cargo na igreja. Isso não quer dizer nada. Eu posso estar morto espiritual. A igreja de Sardes tinha um monte de gente morta espiritual. Jesus que falou. Fortaleça seu espírito diariamente diante de Deus. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Dia Nacional da Bíblia, lição de número 11, 14 de dezembro de 2025. O espírito humano e as disciplinas cristãs. Olha elas aí. Disciplinas cristãs. Espírito humano e as disciplinas cristãs. Nós temos que praticar essas disciplinas. Importantíssimas. Certo? É importante. Essa disciplina, piedade. Senão nós não conseguimos, de maneira nenhuma. E aí eu queria aqui, para encerrar, falar sobre uma agenda que estivemos recentemente, tá bom? Então vamos lá. Uma agenda que tivemos recentemente na Assembleia de Deus Parque Alian, São João de Meriti, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente o pastor Moisés Juvenal. Estivemos lá numa conferência de família, que foram 4 quartas-feiras, e nos convidaram para estar nas últimas 2 quartas-feiras, que foi no dia 19 e 26 de novembro de 2025. Eu e a menina princesa estive lá para dar uma palestra nesse caso, tá bom? E estivemos lá, e aí essa 5ª conferência foi uma bênção. E aí tem algumas fotos aí, tá? Eu e a esposa e o pastor Moisés Juvenal, juntamente com a sua digníssima esposa, a obreira Ivanilda, que nos recebeu muito bem, tá bom? E nós estivemos lá cumprindo essa agenda de família, né? Ministério de Família que eles têm lá, e nos convidaram para poder ministrar a palestra. É tempo de reconstruir. Eu falei sobre o compromisso, nós falamos sobre o compromisso do casal, no casamento. Falamos sobre o papel da esposa, a minha esposa, ela também participou, falou, tá? E o compromisso também, e o papel do marido nesse caso, tá? Nós fizemos um pequeno resumo da nossa palestra que tem aqui no canal do YouTube, Investimentos para um Casamento Saudável, que eu vou deixar no final aí para vocês, tá? Essa palestra tem 6 vídeos, tem mais de 5 horas de palestra, e lá foi algo assim bem resumido, né? O tempo é menor, mas foi uma bênção para a glória de Deus.
E aí teve lá, tá? Nós temos aí várias pessoas, né? Começando aí pelas irmãs, a irmã Thaís, levita, inclusive, levita é maneira de falar, né? Canta, né? Porque a levita no Antigo Testamento a gente acaba repetindo essa palavra, mas, enfim. A irmã Thaís, e nos homens, ela é esposa do nosso irmão Leandro, nesse caso aí, né? A irmã Thaís e Leandro é da nossa filial de Vista Alegre, pastor Armando, e pastora Cimeia, da ADVEC Vista Alegre, no Rio de Janeiro. Eles cantam, né? Para a glória de Deus, eles estiveram lá conosco, né? Então vamos voltar para as irmãs. Está aí a irmã Thaís, a irmã Aparecida, bênção de Deus, a irmã Ivanilda, a irmã Ruth, a irmã Daniele, e também tivemos aí, para a glória de Deus, a irmã Virgínia, bênção do Senhor, mãezinha do obreiro Eduardo. Dos homens está aí o irmão Leandro, tá o irmão Daniel, que é esposo da irmã Daniele, tá o obreiro Eduardo, para a glória do nome do Senhor, que é casado com a irmã Ruth. Também está aí conosco aí o nosso presbítero Marcos, que é casado com a irmã Aparecida, e o nosso pastor Juvenal. Bênção de Deus. E para finalizar aqui também, nós temos aí a parte onde aí a esposa está ministrando, eu estou ouvindo, pensando, eu também estou ministrando, e aí no final nós fizemos aí um final juntos para a glória de Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu tirar aqui o áudio, porque provavelmente estava saindo o áudio aí, me perdoe. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a vocês da Assembleia de Deus do Parque Alian, todos vocês aí. Muitas pessoas eu citei, mas faltou citar o irmão Enéas e a sua esposa, sua digníssima esposa também, que também participou, tá? Ele não está na foto com a esposa, mas eu quero também mandar um abraço aí pro irmão Enéas e pra sua esposa, né? Porque ele pediu, pastor, fala lá, manda um abraço pra mim e pra minha esposa. Então eu tô mandando pro irmão Enéas e a esposa. Eu acabei anotando o nome da esposa também, mas como eu não tô com o papel que eu anotei aqui, a esposa do irmão Enéas me perdoa, mas a senhora tá sendo representada aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês para a glória de Deus. Então, se vocês quiserem também nos levar, faça como a Assembleia de Deus em Parque Aliança, São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O contato tá aí, tá bom? Nesse momento, eu quero orar, agradecer a Deus por mais essa aula, por mais essa oportunidade para a glória de Deus, que o Senhor continue dando força e graça para cada um de vocês, professores, professoras, e nos vemos na próxima lição. Lembrando, não deixe de ir lá na aba comunidade, votar qual é a lição que você prefere, também no canal no Telegram, tá bom? Material de apoio tá na descrição, tá bom? E também o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Eu vou deixar também os vídeos de recomendação, o curso a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Eu vou deixar no final aí para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, fortalecendo, dando graça. Mandar um beijo para minha mamãe Marina, tá sempre me assistindo. Minha mãezinha, eu te amo. Que o bom Deus continue te dando saúde, que venham mais aniversários, né? Ela completou 80 anos nesse mês de outubro de 2025, então que venham mais aniversários, para a glória de Deus. Bom, vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um programa, por mais uma oportunidade, Senhor. Que o Senhor venha tomar em tuas mãos, Senhor, a vida de cada professor, professora. Que o Senhor tome o teu povo, Senhor, aqueles que não estão dando aula, mas que estão aqui no canal. Que o Senhor toque no coração para que eles possam falar do canal para outras pessoas, para que elas sejam edificadas também. Senhor, que seja uma aula edificante em sala de aula. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos e eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Eu também não posso deixar de agradecer minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, né? Que esteve ali, louvado seja o nome santo do Senhor, como eu disse, né? Esteve ali, como eu mostrei para vocês, comigo, ao meu lado, então eu não posso deixar de agradecer ela, porque ela tem sido aí um apoio muito grande, a minha auxiliadora, a minha ajudadora, então eu louvo a Deus pela vida dela. Nós estamos sempre juntos nessas agendas, tá? O Senhor tem nos levado, então eu agradeço pela vida da minha menina princesa, que é uma bênção também. Eu não posso deixar de agradecer, que eu agradeci aí o pastor Moisés Juvenal, a irmã Ivanilda,
todo o ministério de Parque Alian, mas eu não falei da esposa, eu tenho que falar dela, porque ela foi comigo, ela me ajuda, tá nos bastidores aqui, ela que monta aí os slides que vocês vê do material de apoio. Então, o meu agradecimento à minha menina princesa, minha esposa Ângela Luna, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus e nos vemos aí no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. E eu creio que Ele nos permitirá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu vou dar uma pausa aqui, porque faltou um nomezinho de eu mencionar, que é a irmã Gabriele. O contato, só um minuto, o contato que nos levou para essa agenda. E a irmã Gabriele é fundamental, porque foi ela que entrou em contato. Então quero mandar um abraço para a irmã Gabriele, para o seu esposo, né? Ela, esposo, filho. Que Deus abençoe grandemente. Que eu não posso deixar de falar da irmã Gabriele, porque ela não tá na foto, ela não tirou foto. Ela não pôde ir na segunda vez, né, no dia 26, e aí ela não tirou foto. Eu não podia deixar de mandar um abraço para a irmã Gabriele, porque aí eu mandei para todo mundo do Parque Alian e faltou a irmã Gabriele. E aqui agora eu olhei e falei, meu Deus. Então, irmã Gabriele, nossa gratidão pela senhora ter entrado em contato conosco, que Deus abençoe sua casa e sua família. Então, recebam a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, que aguarda a volta do Senhor e todos digam amém!